Olá, turma de Geometria Analítica e Álgebra Vetorial. Sejam bem-vindos a mais uma exposição do curso. Nesse vídeo, eu vou falar um pouco sobre vetores paralelos e sobre vetores que não estão com a origem na origem do sistema de coordenadas. Por exemplo, como esse caso aqui, esse vetor, a origem dele não está aqui na origem do sistema de coordenadas. Bem, primeiro, o que são vetores? Dizer que dois vetores são paralelos. Eles são paralelos quando ele tem exatamente a mesma direção. Pode até ter sentidos contrários, mas a direção tem que ser a mesma, ou seja, este ângulo que forma com a horizontal. Então, nesse caso aqui, a gente tem dois vetores que são paralelos, porque a medida desse ângulo aqui, alfa, é exatamente a mesma medida desse outro ângulo, alfa. A notação que a gente vai utilizar para os vetores paralelos, vou chamar isso aqui de U e esse aqui de V, a gente usa a notação, escreve U, aí passa dois segmentos paralelos, lê-se U é para ela V. Isso vai ocorrer aqui na forma geométrica, mas na forma algébrica, isso só ocorre quando um deles for um múltiplo do outro, ou seja, vai existir um número K, um número real, que quando eu multiplicar esse número K pelo vetor U, né, multiplicação por escalar, dá o vetor V. Então, essa aqui é o significado de vetores serem paralelos em sua versão algébrica. Um vetor é paralelo ao outro, quando ele é um múltiplo. Tá? Um múltiplo de um vetor é um escalar vezes aquele vetor. Então, o vetor U e V são múltiplos um do outro, que só ocorre se somente se eles são vetores paralelos, que é o que a gente vai demonstrar. Para fazer isso, eu vou colocar os dois vetores com a mesma origem. Eu já fiz aqui um desenho para aproveitar. Então, aqui são os vetores U e V. O vetor U é o vetor verde, esse aqui, não sei se dá para visualizar. O vetor V é o vetor vermelho. O vetor vermelho começa aqui, ó, e termina bem aqui, tá? E o vetor U começa e termina aqui. Então, como antes, a gente tem logo que colocar quem são as coordenadas dos vetores, porque quando se fala em vetor, você já faz logo a associação com o par de números reais, as coordenadas. Então, vamos supor que o vetor U tem coordenadas x e y, e o vetor V tem coordenadas x1 e y1. Eu vou usar a mesma notação do livro, tá? O autor do livro costuma chamar x, y, x1, y1. Ele não faz x1, y1, x2, y2, não. Bem, o que significa dizer isso? Significa dizer que, como U tem coordenadas x e y, quando eu traçar aqui a reta que é perpendicular ao eixo x, passando pela extremidade do vetor, vai cortar aqui em um lugar, de tal forma que essa dimensão, a distância desse ponto até esse, é a coordenada x do vetor U, que no caso é x mesmo. Então aqui é um x, e a coordenada y é o próprio y que a gente chamou aqui. Isso aqui é para o vetor U. O ângulo aqui eu vou chamar de alfa, que é o mesmo para os dois vetores, tá? É a mesma direção. Então, quando eu fizer a mesma coisa agora para o vetor vermelho, o vetor V, então vamos colocar, vamos fazer a mesma coisa, encontrar as coordenadas do vetor V, que já está colocado, vou só fazer o desenho para poder demonstrar que dois vetores são paralelos se somente se um deles é um múltiplo do outro. Então, ao fazer isso, qual vai ser a medida desse cateto aqui? Como essa aqui é a coordenada ordenada do vetor V, ou a coordenada y, mede exatamente o valor y1. E a coordenada x é o x1. O x1 é da origem até chegar nesse ponto aqui. x1. E nós vamos utilizar mais uma vez a trigonometria. Tá? Vamos utilizar a relação trigonométrica que envolve o cateto oposto, que a gente conhece que é y, e o cateto adjacente, que a gente sabe que é x. E a relação trigonométrica que envolve o cateto oposto e o cateto adjacente é a tangente. Então, nesse triângulo retângulo que tem aqui o segmento que definiu como hipotenusa, se é um ângulo reto, a tangente do ângulo alfa vai ser o cateto oposto, que é y, dividido pela hipotenusa, que é x. Nesse outro triângulo maior, que vai de 0 até aqui esse ponto e esse, vou até colocar aqui em vermelho para destacar esse triângulo maior. Quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente? Fica mais fácil você visualizar. Nesse triângulo maior, o cateto oposto
é y1, né, que é essa medida daqui para cá, e o catangente é x1, aqui, ó, disso aqui tudo. Ou seja, nesse caso, a tangente do ângulo alfa também vai ser igual a y1, que é o oposto, dividido pelo adjacente, que é x1. Então a gente tem aqui uma relação que nos diz que esses lados eles são proporcionais, né? Y está para x, assim como y1 está para x1. E daí? E daí que eu posso isolar aqui, ó. Eu posso isolar, por exemplo, o y na primeira. Ou seja, como o y sobre x é igual a tangente de alfa, esse x eu posso passar para cá multiplicando, e eu vou ter que o y é igual a x vezes o tangente de alfa. E nessa outra igualdade, como eu falo que tangente de alfa é y1 dividido por x1, eu posso passar o x1 multiplicando para cá, e eu vou ter que o y1 vai ser igual a x1 vezes a tangente de alfa. Então, com essas igualdades, eu posso agora substituir esse valor de y aqui na expressão para u. Ó. U é xy. Como o y é x tangente de alfa, eu posso colocar bem aqui. O y1 é x1 vezes tangente de alfa. Eu posso substituir bem aqui o y1 por x1 vezes tangente de alfa, que é o que nós vamos fazer agora. Vou deixar essa parte que a gente precisa. Então, o vetor u ele é da forma x e y. Só que a gente acabou de demonstrar que a coordenada y é igual a x vezes tangente de alfa, fica x vezes a tangente de alfa. E aqui, para a gente já ver as propriedades de multiplicação de vetor, tem um x na primeira coordenada e tem um x na segunda coordenada. Eu posso colocar o x para fora, multiplicando tudo. Fica x que multiplica 1 e tangente de alfa. Ou seja, o vetor u ele é um escalar do vetor que tem uma unidade no eixo x e tangente de alfa no eixo y. Ou seja, que a coordenada chamada abscissa é 1 e a coordenada chamada ordenada tangente de alfa. A mesma coisa a gente pode fazer para o v. V é o vetor que tem coordenadas x1, y1. Como o y1 é x1 vezes tangente de alfa, onde tiver aqui y1 eu posso substituir, vai ficar x1 e x1 vezes tangente de alfa. E como antes, ó, o x1 é um fator comum aqui, as duas coordenadas eu posso colocar em evidência, colocar para fora. Fica x1 que multiplica 1 e tangente de alfa. Isso significa que os dois vetores, tanto u como v, são múltiplos do vetor 1 tangente de alfa. Só o que a gente quer demonstrar é que, por exemplo, que v é um escalar vezes u. Ou seja, a gente quer mostrar que eu posso, a partir do vetor u, chegar no vetor v. Ou seja, a gente quer mostrar que v é igual a um número k vezes u. Vamos lembrar, quanto é que vale u? U a gente acabou de encontrar que é x que multiplica 1 e tangente de alfa, que é o vetor u. É x que multiplica 1 tangente de alfa. E a gente quer que o resultado disso dê o vetor v. Vou até colocar aqui o vetor v aqui em cima. V é o vetor x1, 1, tangente de alfa. Você já tem aqui um tangente de alfa nos dois. Ó. Então eu tenho que fazer desaparecer esse x e tenho que fazer aparecer um x1. Então, para desaparecer esse x, eu vou dividir tudo por x. Quando eu fizer x dividido por x, dá 1. E para aparecer o x1 multiplicando, eu vou fazer o x1 multiplicando. Ou seja, quando eu escolher esse número k como sendo igual a x1 dividido por x, ó, você vai cancelar. Isso vai dar exatamente igual a x1 vezes 1 tangente de alfa, que é o vetor v. Ou seja, a partir do vetor u, vou colocar aqui para ficar mais claro, que era k vezes x vezes 1 tangente de alfa. Isso aqui era o vetor u, x vezes 1 tangente de alfa. Eu multipliquei por k. Agora, como eu queria que o resultado desse esse aqui, esse k que eu vou escolher, eu vou ter que dividir por x para cancelar com esse, vou ter que multiplicar por x1 para aparecer ele multiplicando aqui, que foi isso que a gente fez. Então é possível sim. Então, depois desse comentário eu vou fazer mais organizado lá embaixo. Então, eu vou escrever então o vetor v como sendo um escalar vezes o vetor u. Bem, quem é o vetor v? É x1 vezes 1 tangente de alfa. E eu vou reescrever isso aqui para ficar um vetor vezes u. Como u é 1 tangente de alfa, eu tenho que aparecer um x aqui, então eu vou multiplicar e dividir por x. Né? Então isso aqui
V vai ser igual a x1 dividido por x vezes 1 e tangente de alfa. Multipliquei, dividido por x, não fiz nada. Isso quer dizer que ainda vale essa igualdade, desde que esse x aqui seja diferente de zero, né? Porque se for diferente de zero, eu não posso multiplicar e dividir por zero. Só que esse número x vezes 1 tangente de alfa não é igual ao vetor u. Então eu posso trocar isso aqui tudo pelo vetor u. Eu vou escrever aqui embaixo porque a folha acabou. Então, e esse x1 sobre x, eu vou chamar de um número k, que é um número real. Estou dividindo aqui números reais. Então você vai dar x1 sobre x, eu chamei de k, então dá k. E x vezes 1 tangente de alfa é igual ao vetor u. Então, dois vetores são paralelos. Implica dizer que um deles é o múltiplo do outro. Ou seja, v é igual a k vezes u. Claro, se eu multiplicar pelo inverso de k dos dois lados, ficaria u igual a 1 sobre k vezes v. Pronto. Aí você fala, professor, mas e quando o x for zero? Porque você pode fazer isso quando o x for diferente de zero. Se o x for zero, aqui no desenho, os dois, se forem zero e tem a mesma direção, dizer que um ponto, que é quando x é igual a zero, quer dizer que os vetores estão aqui no eixo y. Eles vão estar, digamos, um assim e o outro mais para cima. Estão os dois no eixo y. É claro, se eu multiplicar esse menor por um certo número, chega nisso. Então também vai valer a mesma coisa. Então vale tanto quando o x for igual a zero, quando o x for diferente de zero. Então pronto, a gente demonstrou que se os vetores são paralelos, um deles é um múltiplo do outro. V é igual a k vezes u. E claro que será que se V é igual a k vezes u, eles são paralelos? Se um for um múltiplo do outro, eles vão ser paralelos? Vão, né? Porque, vamos relembrar aqui, então a gente está agora no segundo caso. A gente quer demonstrar que se um vetor é um múltiplo do outro, então eles são paralelos. Se você tiver o vetor um múltiplo do outro, por que é que eles têm que ser paralelos? Vou fazer aqui um desenho para ilustrar, porque quando você fala do desenho, você acaba trocando as coisas, como eu acabei de trocar agora. Então, nós temos a seguinte situação. Os dois vetores são tais que um é um múltiplo do outro. Por que é que eles são paralelos? Tá aqui x, y. Um vetor tem coordenadas, que eu chamar de u, tem coordenadas x e y. E o vetor v, como é um múltiplo, né? Vou colocar aqui, ó. Digamos que u é x e y. E como estou pegando a situação que um é um múltiplo do outro, v vai ser um múltiplo de u, vai ser um número k vezes o vetor u, ou seja, v vai ser igual a k vezes que é o vetor u, x, y. Isso dá exatamente igual a k vezes x na primeira coordenada e k vezes y na segunda coordenada. Como é que a gente faz para encontrar o ângulo, vou chamar aqui o ângulo alfa, que dá a direção do vetor? Você usa a trigonometria, a tangente do ângulo alfa é a razão entre o cateto oposto, essa medida aqui, que é y, dividido pelo cateto adjacente, que é x. Então, isso aqui é a tangente de alfa para o vetor u. Quando eu fizer a mesma coisa para o vetor v, eu não desenhei aqui o vetor v, mas pela ideia você vai fazer a tangente, eu vou chamar de θ, tá? A tangente de θ vai ser o cateto adjacente, o cateto oposto. O cateto oposto é a segunda coordenada, que dá quanto aqui? Ó, k vezes y. Dividido pelo cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? É a primeira coordenada aqui, ó, que é quem no vetor v, k vezes x. A gente pode cancelar o k com k. Isso aqui dá exatamente igual a y sobre x. Ó. Então, o valor que deu aqui, que é y sobre x, é o mesmo que deu aqui. Então, tanto para o vetor u, isso aqui era para u, esse termo está aqui em cima, essa continha que a gente fez foi para encontrar a direção do vetor u, e esse aqui foi para encontrar do vetor u. E observe que dá o mesmo, a tangente desse ângulo alfa é y sobre x, a tangente θ é igual a y sobre x. Como a tangente assume o único valor de 0 até 180 graus, que são as possíveis direções, esses dois ângulos têm que ser iguais e, portanto, os vetores são paralelos. Portanto, nesse caso, alfa é igual a θ. Só relembrando aqui
que tanto alfa como θ são ângulos maiores ou iguais que zero e menor do que 180 graus. Então, vale se a tangente de um é igual à tangente do outro, eles dois têm que ser iguais. Aí, com isso, a gente encerra essa prova que vetores que são paralelos têm a mesma direção. Outra parte que faltou falar na exposição de hoje é quando você tem um vetor que a origem dele não está no sistema de coordenadas. Tem aqui o vetor V, eu transportei ele para cá, para a origem, com o sistema de coordenadas, e originalmente ele não está aqui na origem de coordenadas. Então eu chamei esse ponto aqui de A e esse ponto aqui de B. Então esse vetor V, ele tem origem em A, na direção de A para B e seta no ponto B. Como eu encontro quem são as coordenadas desse vetor quando eles estão dessa forma? Aí, para fazer isso, como esses dois vetores eles são vetores que têm a mesma direção, né, que eu peguei só o vetor e transportei, isso significa dizer que esse ângulo que forma a horizontal, nos dois casos, tem que ser a mesma. Deixa eu fazer com o traçador horizontal. Então, esse ângulo aqui que forma a horizontal com os dois é o mesmo. Então, se eu chamar esse ângulo aqui de alfa, esse aqui também vai ser alfa. E quando nós formamos os triângulos retângulo, que a gente está fazendo isso o tempo todo para encontrar quem são as coordenadas do ponto, vamos formar aqui o triângulo retângulo, nos dois casos, o que a gente vai poder dizer desses dois triângulos retângulos? Eles têm o ângulo alfa em comum, né, tem a mesma medida. Esse aqui é um ângulo de 90 graus, nesse outro também. E a hipotenusa também mede o mesmo valor. Então isso quer dizer que esses dois triângulos, eles são dois triângulos congruentes. Isso significa dizer que as medidas dos lados correspondentes são os mesmos. Ou seja, a medida desse... Eu vou chamar esse ponto aqui de C, tá? O tamanho do segmento AC é o mesmo tamanho do segmento O, que eu vou chamar esse aqui de D, OD. E esse aqui de E. O tamanho do segmento BC é o mesmo do ED. São triângulos são congruentes, ou seja, é como se eu tivesse pegado esse triângulo e transportasse ele para cá. Todo completo, do jeito que ele está. Então, as medidas dos lados se preservam e dos ângulos também. Então, quem vai ser então a coordenada desse vetor V? A primeira coordenada vai ser o tamanho do segmento aqui, OD, que é o mesmo do segmento AC. E a coordenada Y vai ser o tamanho do segmento ED, que é o mesmo do segmento BC. Mas, relembrando o que a gente já fez em exposições anteriores, vamos aproveitar. Desse ponto, origem, até aqui o ponto B, eu vou colocar em vermelho, é exatamente a coordenada y do ponto B. Esse ponto B tem coordenadas x e y. Aqui embaixo é x e bem aqui em cima vai ser y, que é y. Mas ao invés de colocar aqui, eu vou colocar assim, ó, nesse canto aqui. Ou seja, isso aqui tudo daqui até chegar aqui é y. E chegando daqui até aqui é x. Vou colocar assim os dois chaves para você lembrar que essas chaves em azul são associados às coordenadas do ponto B. O ponto A, vamos supor que ele tem coordenadas x1, y1. Isso significa dizer, agora vou colocar aqui em vermelho para a gente não se perder, tem muito rabisco, bagunça no desenho, que esse segmento daqui até chegar aqui é a coordenada y1. Não vou colocar as chaves não, tá? Esse aqui é y1. Como a gente tem aqui retângulos, então esse pedacinho daqui até aqui é o mesmo daqui até aqui. Vou até colocar em vermelho também. Então, essa parte aqui vermelha é exatamente essa mesma medida aqui, y1. Então, se desse ponto até esse mede y e daqui até aqui mede y1, quanto vai valer o tamanho do segmento BC, que é essa parte que a gente precisa? Vai ser o maior, que é y, menos o menor, que é y1. Então, esse pedacinho aqui, ó, daqui até aqui, vai ser o maior, que é y, menos o menor, que é y1. Então, com isso, a gente tem esse tamanho de segmento, que é esse mesmo que está aqui, ó. Portanto, a coordenada y do vetor V é y menos y1. A coordenada que eu chamo é a ordenada, tá? Chama-se ordenada. Vocês são acostumados a falar a coordenada y. E a coordenada x, que é a abscissa?
é exatamente esse tamanho, daqui para cá. Como desse ponto até esse mede a coordenada x do ponto B, eu tenho apenas que saber quanto é que vale daqui até aqui, ó, que é exatamente o x1, né? Esse aqui, quando a gente peguei o ponto A e baixa essa perpendicular, esse pedacinho daqui para cá é x1. E o todo, esse pedacinho daqui para cá, ó, é x1. E o todo é x. Então, quanto é que vai ser esse tamanho? Que é o mesmo desse. Vai ser x menos x1. Então, esse pedaço aqui é o maior, que é x, menos o menor, que é x1. Então, com isso, a gente encontrou quem é... Ficou ruim aqui o desenho, né? Mas a coordenada x do vetor v vai ser, então, x menos x1. E a coordenada y, y menos y1. Ou seja, esse desenho nos mostra que quando eu tenho um vetor v que não está na origem, como é o caso, para encontrar as coordenadas deles, eu vou pegar as coordenadas do vetor que representa a seta, ó, x e y, pegar as coordenadas do vetor que representa a origem, x1, y1, e vou fazer os da seta menos os da origem. Ó. É x menos x1 é a primeira coordenada, e y menos y1, ou seja, as coordenadas do vetor da seta, as coordenadas do ponto da seta, menos as coordenadas do ponto da origem. Então vai ficar x menos x1 e y menos y1. E essas são as coordenadas do vetor, quando ele não estiver na origem. É comum também, tá, pessoal, a gente escrever isso aqui como sendo vetor que tem origem em A e seta em B. Você pode escrever assim também. Ó. Isso aqui é o vetor partindo de A até chegar em B, no sentido de A para B. É uma outra notação que é utilizada. Então, sempre que você tiver uma coisa desse tipo, você vai fazer as coordenadas do segundo ponto, aqui o ponto da seta, menos as coordenadas do ponto da origem. Pronto, então acho que é uma das coisas que estava faltando. Tinha já nos outros vídeos, mas eu acho que algumas pessoas não gostou porque foi usando aqueles slides lá, e algumas pessoas preferem desse jeito, então eu fiz novamente para agradar a gregos e troianos. Então obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima exposição.